What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful A little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, as I did on my own, alone again, virtually. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He deserve? Boa tarde, queridos. Professor Lineker aqui de volta com vocês. Mais um encontro com a mãe das ciências, ela que é a filosofia. Deixa eu mandar aqui um salve para quem já está na área, para que a gente comece agora o nosso encontro. Um salve aqui para Ciclo André, para Leto, Dani. Um salve também para Carlos André, Donizete Cauê, Manuel Darlan, Eric, Tony Rosendo, Gisele Dias. Professor, quase não tá dando pra escutar o áudio do senhor. Tá baixo o áudio? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Só um minutinho. Consegue me ouvir agora? Tá muito baixo, peraí. E agora, meninos, conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir bem? Digam aí alguma coisa. Ainda não? Ainda tá baixinho. Ainda tá bem baixinho. Não, agora tá bom. Agora tá pra ouvir. Ah, muito bem. Que maravilha. Então deixa eu continuar aqui o salve que eu vinha dando. Deixa eu começar de novo aqui porque entrou uma galera já. É um salve pro Alexandro, Alice Cavalcante, Alisson de Oliveira, André Gustavo, Bruna Anacleto, Bruna Tauana, Carlos André, Donizete Cauê, Edilane Lane, nossa poetisa, também Emanuele Darlane, Eric Darlan, Eulivane Rosendo, salve aí para Gisele Dias, Igor Eduardo, Jonas Narciso, Cailane Oliveira, Larissa Camille, Letícia Melo, Luiz Henrique, Madison Almeida, também está aqui a Maria Eduarda da Silva, Mariana Fidelis, Monalisa Wegda,
Rayane Mirella, Cidiane Marques e também Cirlaine Vitória. Essa é a galera que já chegou por aqui. Ótimo, manda aí, galera, no privado, esse link, o link da aula para a galera chegar por aqui, porque sexta-feira já vai rolar um simulado aí, avaliativo, e o assunto que eu vou cobrar lá é o assunto que eu vou ministrar agora. Beleza? Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Isso, maravilha. Então, deixa eu pôr aqui a tela para que a gente comece o nosso trabalho de hoje, o nosso encontro de hoje. Deixa eu dar logo aqui uma maximizada na tela. Hoje é um assunto muito bom, viu? Eu penso que vocês têm aí toda uma sensibilidade para esse assunto. Vamos ver o que temos aqui. Já dá para ver? Ótimo, já estão conseguindo enxergar aí perfeitamente a tela. Aula de filosofia, terceira série do ensino médio. Tema: a questão da beleza. Olha só, vamos falar de beleza. Professor, a filosofia trata até de beleza? Sim, filhos, e muito mais. Filosofia é uma área do saber muito ampla. É uma área do conhecimento que flerta com diversas áreas. E sendo assim, de tudo um pouco o filósofo lida. E esse conhecimento amplo que a filosofia traz dá uma sensibilidade singular, digamos assim, a quem é filósofo de verdade, tá bom? Então vamos lá, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, façam as anotações que desejarem fazer, só não se desliguem. Pois bem, para começar, a primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é que a preocupação com a beleza como objeto de investigação filosófica não é uma novidade do tempo da gente. Não, senhor, não, senhora. Desde a antiguidade, desde os gregos, precisamente, a filosofia ela já buscava compreender o que é a beleza, quais os fundamentos da beleza, o que é o belo, o que não é belo, o que é feio e por aí vai. E como vocês podem ler aí na tela, diz assim: os filósofos, desde Platão, buscam compreender a ideia de beleza e sua manifestação nas artes. Quais as razões que justificam esse interesse da filosofia pela beleza? Então, tá aí uma pergunta que vale 1 milhão. Qual é a razão ou quais as razões que justificam a filosofia se interessar pela beleza? Mas antes de eu dar mais uma abraçada aqui mar adentro, eu queria saber de vocês, o que é beleza para vocês, hein? Digam aí, quem quiser manda ver no áudio, ou se não, dá aquela digitada aí no chat, que eu quero ler aqui pelo menos umas 2 ou 3 respostas. O que é beleza para você? Diga lá. Qual é o conceito de beleza? Prato de lasanha bem quentinho. O que, Bruno? O que, Jonas? Um prato de lasanha. É um prato de lasanha bem quentinho. Ah, então beleza é um prato de lasanha bem quentinho. Bom, você deu um exemplo aí de uma coisa que poderia ser bela, né? Tudo bem que um prato de lasanha, quando está bem organizada, a lasanha ainda sem ter sido mexida, ela é muito bela, é um prato de encher os olhos, mas a lasanha em si, né, está mais ligada ao sabor, está mais ligado realmente ao prazer deglutativo, né, ao nosso sentido do deglutir, né, que seria o paladar, e não necessariamente com a beleza estética, né, com a aparência, porque você pode ter uma lasanha muito gostosa, mas que seja feia, e pode ter uma lasanha bonita nos padrões que se entendem
como beleza de uma lasanha e que não seja saborosa. A Edilane diz assim: bom, é relativo, porque aquilo que é belo para mim pode não ser belo para o outro. Excelente contribuição, Edilane. Isso tem tudo a ver e a gente vai tocar aí também nessas águas. Vamos lá, bola para frente, vamos ver o que a gente tem aqui. A beleza para o pensamento grego antigo. Vamos lá, o que é que está aí na tela? Deixa eu pedir aqui, Jonas, manda ver essa leitura, Jonas. Enquanto você imagina aí a sua lasanha bela, leia esse texto, por favor. A beleza para os gregos. Enquanto que para as pessoas de hoje, a beleza tem um caráter subjetivo, para os gregos ela tinha pelo menos 3 sentidos fundamentais. Primeiro, estético. Sim. Segundo, moral. Terceiro, intelectual. Muito bem. Obrigado, garoto Jonas. Então tá aí. O que foi lido agora já conversa, de certa forma, com o que a Edilane Lani colocou aí no chat. Ou seja, para as pessoas dos nossos dias, né, para nós, para eu, para você, beleza está mais nos olhos de quem vê do que no que está sendo observado, certo? A gente está muito ligado a essa ideia de que não existe beleza, existem belezas. Entretanto, não era assim que os gregos pensavam. Os gregos, eles tinham uma visão mais objetiva do que é a beleza. Isso aqui é interessante. Enquanto nós hoje tratamos a beleza como uma questão de gosto, como algo pautado naquilo que eu sinto pelas coisas, na atração que eu tenho por elas, os gregos, eles trabalhavam muito na ideia de objetividade, ou seja, deve ter, sim, um padrão de beleza universalmente válido. E a gente vai tentar compreender isso em alguns instantes. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui nessa jornada. Vamos aos 3 sentidos de beleza para os gregos. O primeiro sentido é o sentido de estético, beleza como harmonia, belo como equilíbrio entre as partes, seria uma unidade na variedade. Aí na tela, vocês têm uma foto de um desenho de Alexander Baumgarten. Professor, quem é esse sujeito? Alexander Baumgarten, ele foi um filósofo alemão e foi o primeiro a estabelecer a estética como uma disciplina da filosofia. Isso somente no século XVIII. Entretanto, como eu já tenho dito, a filosofia se preocupa com as questões ligadas à beleza, ao belo, desde Platão, desde a antiguidade. Mas os gregos traziam um primeiro sentido para a palavra, que é o sentido estético, como harmonia. Alguém aqui já ouviu falar da palavra simetria? Quem já ouviu falar aqui da palavra simetria? Diga aí alguma coisa. Simetria. Isso. Simetria, gente, está ligada à ideia de equivalência das partes no todo. Por exemplo, quando a gente vê um objeto que tem uma proporção esperada entre suas partes e a gente não percebe essa proporção, aquilo causa um incômodo muito imediato, sim ou não? Quer ver um exemplo? Se você vê uma criança, vamos lá, vamos aqui para fatos mais adequados à nossa realidade. Vamos imaginar que você vê uma criança de 8 anos, então naturalmente uma criança de 8 anos, em sua maioria, ainda está com estatura média, né? Uma ou outra que cresce demais com essa idade, mas no geral, as crianças de 8 anos são ainda pequenas. E aí vamos imaginar que você vê uma criança de 8 anos com um braço do
tamanho do braço de um adulto, ou ainda com a cabeça do tamanho da cabeça de um adulto. Vamos desconsiderar aqui, deixar de lado toda a possibilidade de alguma doença, né, que modifique a proporção do corpo. Deixem de lado isso, tá bom? Ninguém pode ser motivo de zombaria de ninguém porque tem alguma doença, por favor. E nem por outras razões também. Mas vocês precisam admitir que há sim um impacto visual imediato que esta desproporção causa. Por quê? Porque nós somos, de alguma forma, levados a achar natural que haja uma simetria, uma proporção entre partes do corpo, como, por exemplo, os membros e o tronco. Então, a gente consegue, mesmo sem medir, perceber quando há uma não equivalência entre braços e tronco, entre tronco e cabeça. E isso tudo porque essa ideia de simetria, ela é desenhada meio que na nossa mente. Os gregos, eles levavam isso muito a sério. Tanto é que se vocês buscarem alguma imagem de estátuas antigas, vocês vão perceber as estátuas gregas, que todas elas trabalham com a proporção do corpo. Sim ou não? Já viram aquelas esculturas gregas? Geralmente retratando corpos atléticos, né? Geralmente deixando transparecer uma simetria, uma fluidez das aparências, porque aquilo ali, gente, era o belo para os gregos. Então, os gregos, repito, trabalhavam a beleza, ou entendiam a beleza, entre outras formas, através da simetria. Por isso que a gente diz aqui, olha, que o belo teria equilíbrio entre suas partes. Aquilo que não tem equilíbrio não é belo. Aquilo que não tem proporção não é belo. Então, observe que a beleza para os gregos meio que tinha uma pegada matemática, né? Falava de proporção, de simetria, de equivalência, de razão. Então, isso é interessante. Beleza? Tá claro até agora, galera? Vamos seguir aqui. Poetisa, minha querida poetisa Edilane Lani, por favor, leia o que está aí na tela com entusiasmo, minha jovem. Sentido moral. Está ligado ao sentido estético. Une os conceitos de belo e de bem. Os gregos viam a beleza com uma ligação com a noção de meio termo de justo meio. Isso. Ou seja, os gregos também enxergavam a beleza muito próxima do conceito de moral. É tipo assim, o que é belo é bom e o que é feio é mal. Quer ver um exemplo? Olhem para mim aqui, meninos e meninas, olhem para esse filósofo aqui que aparece na tela. Quem já assistiu aqui aquele filme Alien versus Predador? Quem já assistiu? Diga aí no chat. É um clássico, né, do terror de ficção científica. É um clássico, de fato, que fez muito sucesso aí nas últimas décadas. Alien versus Predador. Tecnicamente, obviamente, né, nem o Alien nem o Predador são do bem, são do mal. No caso, o Predador é um extraterrestre, né, e o Alien também. Entretanto, os dois guerreiam entre si. Os seres humanos estão ali na berlinda para não morrer por um e nem por outro. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: não conseguimos, com facilidade, conceber a figura de um monstro como sendo bom. Concordam comigo? Em todos os filmes que vocês assistem, que eu assisto, se a gente vê um monstro, a gente sempre, até que o contexto do filme prove o contrário, vai associá-lo com a maldade. Sim ou não? Observem que até os extraterrestres imaginados pelo cinema, eles possuem uma aparência bizarra, né? Uma aparência horripilante, né? Repugnante, geralmente com
com uma estética assustadora, justamente para associar a aparência com a moralidade da coisa, o que torna uma coisa ligada à outra, tá certo? Ou seja, para os gregos, o que é belo é bom e o que é feio é mal. Mas será que isso é uma relação correta para os dias de hoje, fluida para os dias de hoje? Certamente não. Mas os gregos, de fato, eles tinham esse entendimento, tá bom? A beleza era algo realmente que tinha um caráter moral. E ainda dentro dessa concepção, nós temos o sentido intelectual. Bruna Anacleto, por gentileza, filha, leia com atenção o que está na tela. Tá. Sentido intelectual ou espiritual. Aquilo que é belo consegue cumprir a função para a qual foi criado. Está ligado à essência de um ser. Muito obrigado, senhorita Anacleto. Tá aí mais uma concepção de beleza antiga. Ou seja, o belo está ligado a uma função. Ou seja, é como se o que é belo para alguma coisa. A Edilane diz, até porque algumas pessoas têm somente aparência bela, enquanto o interior é podre. É verdade, filha, tem tudo a ver o que você disse aí. Tem muita gente que é bela a partir de uma concepção de beleza pregada pela sociedade que vivemos, né? Porque varia isso, varia. A nossa sociedade, ela vai definir que o belo, a sociedade que ainda é presa ao preconceito, ao racismo, à discriminação, aquela visão de beleza hollywoodiana, né? Até o próprio Jesus dos cinemas, ele está preso a um ideal de beleza europeu. Jesus de olhos azuis, cabelos longos, estatura alta, não é? E com aquele aspecto italiano, alemão, francês. Então, assim, meio que foge. Os estudiosos já provaram até certo ponto que provavelmente Jesus era de cor escura, era preto ou amarronzado, vamos dizer assim, né? Uma característica que hoje é muito comum e que não era na época de Jesus, na região onde ele nascera. Inclusive, é importante que vocês compreendam que talvez tivesse sido essa uma das razões pelas quais Deus ordenou que José e Maria levassem Jesus para o Egito. Os egípcios, eles são negros, sim ou não? Os egípcios são negros. Se Jesus fosse um branquelinho de olhos azuis, me diga lá, ele estaria bem escondido no Egito? Me diga aí, fala para mim. Claro que não. Ou seja, todo mundo ia perceber que ele não era dali. E o objetivo dele estar no Egito foi se esconder de Herodes. E só para quem não sabe, Israel não é tão distante do Egito não, filhos. Há uma ligação muito próxima. O povo passou 40 anos no Egito, no Egito não, no deserto, mas não foi porque era longe não, é porque o povo era teimoso mesmo. Deixa eu ver o que está rolando assim. Aqui. A Bruna disse que todo mundo é belo. A Mona vai dizer o professor, e se achasse um bonito e outro feio? Como ficava, hein? Bom, para os gregos, para ser bonito tinha que ter simetria no corpo. Então, se você fosse barrigudo, careca, né? Tivesse uma fuga do padrão de beleza que eles estabeleciam, você não era belo. Não quer dizer que você não ia ter o seu espaço na sociedade, tá certo? Mas você não ia ser considerado assim, um bonitão, não. Você ia ser um cara normal. Agora, uma coisa que é cruel, que a história registra, tá certo? E que certamente os descendentes desse povo não se orgulham nada disso, é o fato de que em Esparta, que era uma das cidades gregas, as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, elas eram jogadas de montanha abaixo, jogadas
em poços, eram verdadeiramente desprezadas. Oi, Bruna, diga lá, filha. Seu áudio tá ligado? Deseja falar? Ah, foi mal, foi sem querer. Sem problemas. Isso mesmo, Letícia. Às vezes pelos próprios pais, às vezes os pais eram forçados pelas circunstâncias, porque em Esparta toda criança do sexo masculino tinha que servir no exército, o exército de Esparta famoso, né? Tem até filme, virou filme, os 300 de Esparta, pá. E quem nascesse, a criança que nascesse com algum tipo de deficiência, essa criança não servia aos olhos daquelas pessoas ao propósito maior de uma vida masculina, que era guerrear. Ou seja, a guerra estava intrincada na cultura, na política, na moral, na religião do povo espartano. Ok? Então, quais são os 3 sentidos da beleza para os gregos antigos? Vamos lá, deixa eu ver se vocês aprenderam. Sentido estético, que fala de padrões de equilíbrio e de harmonia. Sentido moral, que está ligado à ideia de bem, de mal. E o sentido intelectual, que está ligado à ideia de uma função. Muitas vezes achamos que o que é belo para alguma coisa, né? Já ouviram falar, né? Para que serve tanta beleza? A propósito, o que é que vocês me dizem? Para que serve a beleza? Para que serve a beleza? Quem pode me dizer aí? Vamos lá. Produzam raciocínio sobre isso, meus filhos. Para que serve a beleza? Não é uma pergunta fácil, né? Bom, tem muitas respostas. A resposta mais desprovida de reflexibilidade filosófica diria que a beleza serve para alcançar espaços sociais nos dias atuais, né? A Mona Lisa foi bem filosófica agora, ela disse para apreciar. Muito bem. Mas para quem apreciar? Para quem possui a beleza ou quem não a possui? Quem possui a beleza não seria um tanto narcisista se estivesse apreciando a si mesmo? A propósito, é errado apreciar a si mesmo? O que é que vocês me dizem? Não é, não é? E aí? A beleza é questão de ponto de vista, é algo passageiro. Isso, concordo com a Edilane, concordo também com a Bruna, quando diz que não, que a beleza, que apreciar a própria beleza não é um ato de egoísmo, mas se colocar acima dos outros, porque se sente belo e aos seus olhos o outro não é, aí não só é arrogância e egoísmo, como é também falta de noção e sociabilidade. Então, aqui para fixar esse slide, ele meio que resume o que a gente falou agora. O belo estético é o estado de harmonia dos seres, isso para os gregos. O belo moral é o estado de harmonia da alma, e o belo intelectual é o conhecimento desta harmonia. Ou seja, o belo estético é as coisas como elas se harmonizam entre si. O belo é a coisa como elas se harmonizam com a alma. E o belo intelectual é, ou são as coisas, ou é as coisas, melhor dizendo, como se como possuem o objetivo. Então a gente vai ficar com essa clareza maior na mente a partir de agora. Vamos agora falar sobre arte na ótica de Platão. Vamos ver o que Platão tem a dizer. Deixa eu convidar aqui Mona Lisa Wegda. Leia, por favor, o que está aí na tela. Bem alto. Mona Lisa, obra-prima de Leonardo da Vinci.
Professor, estou com a garganta doendo. Ah, que pena. Vamos lá, cadê minha querida poetisa? Por favor, querida, manda ver de novo sua boa leitura. Para Platão, são importantes questões filosóficas sobre a arte. A questão das essências das obras de pintura e escultura e sua comparação com a realidade. A relação das artes como a verdadeira beleza. Os efeitos morais da música e da poesia. Muito obrigado. Olha só, Platão estava na antiguidade, refletindo filosoficamente sobre alguns aspectos da beleza. E ele vai colocar aqui a pintura e a escultura como um dos elementos a serem investigados. Vai relacionar isso com a verdadeira beleza, aos olhos dele. E, claro, vai refletir sobre os efeitos morais da música e da poesia. Música e poesia, destaquem isso aí, são elementos fundamentais para a gente entender o raciocínio de Platão. Vamos lá. Beleza para Platão. Para Platão, é uma ideia, uma essência que está no mundo inteligível. Para ele, as coisas do mundo são belas quando participam desta beleza. Vamos lá, deixa eu tentar ilustrar isso aqui de maneira bem simples. Vocês estão vendo isso aqui que está aparecendo na tela? O que é que está aparecendo aí na tela? Quem pode dizer? Eu estou aqui com um abajuzinho, né? Um negocinho daquele de ler, de iluminar a nossa leitura quando não queremos a luz total do quarto. Estão vendo? Pronto. Imagine que essa luz que aparece aí, olha, que está brilhando na tela de vocês, seja a ideia de beleza. A ideia de beleza que está lá no mundo das ideias de Platão. Certo? Vou deixar aqui. Vocês estão vendo aqui a luz. Aqui, olha, gente. Aqui seria a ideia de beleza. E aqui, essa caneta seria algum objeto no mundo que a gente quer saber se é belo ou se não é. Para Platão, uma coisa é bela na medida em que ela se aproxima desse ideal de beleza. Quanto mais próximo desse ideal de beleza a coisa estiver, mais bela ela é. Quanto mais distante desse ideal de beleza a coisa estiver, menos bela ela é. E qual é o conceito de beleza para os gregos? Simetria, harmonia, equilíbrio, meio termo. Então, uma coisa que tem estas características está bela desse referencial. Então, Platão acredita que existe um referencial universal de beleza. E as coisas do mundo são belas ou feias na medida em que se aproximam ou se distanciam desse referencial. Ok? Tá claro isso, gente? Vamos lá. Agora, Platão, ele tinha uma opinião um tanto ácida sobre a obra de arte. A obra de arte era algo que Platão tinha uma opinião que talvez a gente não achou que ele tivesse. Deixa eu convidar aqui alguém para fazer essa leitura, um cavalheiro que ainda não leu, Carlos André Cardoso. Cadê o garoto? Carlos André Cardoso. Meu bom jovem, lê o que está aí na tela, por gentileza. Tá certo. A arte é a imitação das coisas que são percebidas no mundo sensível. Esta concepção é chamada de mimese. Isso, mímese. Desculpem. Professor, mímese? Sim, mímese. Escuta bem aí, galera. Platão acreditava, olha só, isso aqui aí vocês vão precisar lembrar das aulas de filosofia que vocês tiveram lá no primeiro ano. Não era eu o professor de vocês ainda, mas eu quero crer que quem ministrou deve ter falado disso para vocês. Vamos lá. Vocês lembram do lance do mundo das ideias de Platão? Platão acreditava que o mundo ele tem duas dimensões: o mundo físico e o mundo intelectual.
O mundo físico também é chamado de mundo dos sentidos. E o mundo intelectual é chamado também de mundo inteligível ou mundo das ideias. Isso significa que, para Platão, tudo que está aqui no mundo dos sentidos é mera cópia do que está no mundo das ideias. Ou seja, nós já vivemos aqui como que em um lugar onde tudo é cópia. Se eu vejo uma árvore, a árvore, na verdade, é uma cópia da ideia perfeita de árvore que está no mundo das ideias. Se eu olho para qualquer objeto nesse mundo natural, ele não é a essência de si mesmo. A sua essência está no mundo das ideias. Então, raciocine comigo. Para Platão, se o mundo como nós enxergamos já é uma cópia, e a arte é uma cópia do mundo, logo, a arte é cópia da cópia. Então, se Platão diz que a cópia em si já não é digna de confiança, imaginem a cópia da cópia. Então, Platão não era muito chegado à arte concreta, a qual ele chamava de mera imitação. Nome que a gente vai batizar aqui de mímese. O nome disso é mímese. Isso pode cair na prova, se liga aí, né? O que é mímese? Qual é o significado da palavra mímese? Vocês vão dizer, mímese para Platão é a noção de que a obra de arte não passa de uma cópia da cópia, já que as coisas do mundo são uma cópia das coisas do mundo das ideias. Simples assim. Tão simples quanto contar até 10. Beleza, mas ainda para Platão, qual é o papel, então, do artista e da arte, uma vez que a arte é cópia? Ora, Platão ignorava, de certa forma, a arte concreta, a arte física, escultura e pintura, que reproduzem o que vê. O que é uma pintura? É o que o artista vê de algo e põe na tela. O que é uma escultura? É que o artista, o escultor, vê de algo e coloca ali na sua massa, né, na sua pedra, na sua matéria-prima. Porém, o olhar de Platão para outras duas artes é diferente. E que artes são essas? Poesia e música. Porque para Platão, essas duas artes, elas têm uma pegada mais intelectualista. E em função disso, requerem o uso da inteligência. E a inteligência desperta essa parte imaterial do sujeito, que seria a sua alma. Em outras palavras, Platão vai dizer que escultura e pintura é coisa de quem copia as coisas do mundo apenas, mas música e poesia são coisas de quem cria. E para ele, criar é superior a copiar. Criar é superior a copiar. Nisso eu concordo plenamente. Criar é superior a copiar. Beleza? Agora vamos deixar de lado um pouquinho o grandão do Egito, da Grécia Antiga, de Atenas, que era Platão. Tanto é que o nome dele, Platão, é apelido, que significa ombros largos. Platão era um homem zarrão de quase 2 metros de altura e parecia um guarda-roupa de tão largo. E agora vamos falar de Aristóteles. Vamos lá. Jonas Narciso de Deus Silva, por favor, leia o que está na tela. Calma aí. Beleza, estou esperando. Posição de Aristóteles. Sim. Ciências produtivas ou ciências técnicas. Belas artes. Tratada de sua filosofia da beleza em uma obra chamada Poética. Valeu, garoto! Então, olha só. Hoje em dia, quando a gente tem ideias, a gente publica essas ideias aonde? Quem sabe dizer? Hein? Ninguém sabe?
Quando a gente tem ideias hoje, a gente publica na rede social, no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente manda lá no status do WhatsApp, ou seja, as redes sociais hoje meio que são o nosso papel e a nossa caneta para a gente publicar as nossas ideias. Entretanto, na antiguidade grega não havia isso. Então, quando uma ideia precisava ser difundida, o seu autor, ele publicava um livro. Então, Aristóteles escreveu um livro chamado Poética, e nesse livro ele vai discorrer sobre o seu conceito de beleza. Mas qual é o conceito de beleza de Aristóteles, professor? Vamos lá. Beleza para Aristóteles está muito mais ligado à sensação que o objeto causa no observador. E aí ele vai dar destaque aqui a algumas palavras: tragédia, catarse, comédia e epopeia. Professor, já ouvi essas palavras, mas não sei o que significa. Segura aí. Tragédia. Tragédia é quando uma história ela tem o propósito de levar o observador a catarse, que seria um deslocamento da sua sensibilidade. Por exemplo, toda obra, quem já foi aqui a um teatro, né, a uma apresentação, a um balé, já deve ter tido algum conhecimento desta natureza. Ou seja, a tragédia, ela envolve elementos de dureza, de humor também em alguns pontos, mas no final, sempre o resultado é causar um impacto na plateia. A catarse seria uma espécie de sensação de iluminação que há quando a obra de arte é por nós compreendida, nos causa uma elevação de espírito. A comédia, todos sabem, é quando o que está sendo produzido desperta na plateia uma espécie de empatia com os artistas, com o conteúdo. A comédia também pode ser a suavização de temas polêmicos. E a epopeia, na verdade, são aquelas histórias de grandes aventuras, né? Uma epopeia. Homero contou muito disso nas suas obras, quando falou de Ulisses e as suas viagens, né, pelos mares da Grécia, do sul da Grécia. Então tá aí o significado dessas palavras. E já em tom de conclusão, vamos lá, vamos fazer aqui um trenzinho de leitores. Vou fazer assim, a Edilane Lani vai ler o primeiro, Jonas Narciso lerá o segundo, isso da esquerda para a direita, de cima para baixo, e Letícia Melo, você pode ler aqui para a gente o terceiro, e Gisele Dias, lê aqui para a gente o quarto, tá bom? Vamos lá, vamos fazer esse trenzinho de leitores. Edilane, depois é quem? Jonas? Vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Concluindo, para os gregos antigos é uma exigência racional que não limita ao gosto pessoal. Muito bem. Quem é o próximo? O senso de beleza está vinculado ao senso de compreensão e moderação para se ter uma boa Para se ter uma boa vida. Muito bem, Jonas. Letícia, sua vez agora, filha. Uma obra de arte precisa ter três sensos: beleza, compreensão e moderação. Muito bem. E agora você, Gisele Dias. Cadê Gisele Dias? Gisele Dias. Cadê a moça? A moça sumiu. André Gustavo Oliveira Calado Souza. Cadê você, garoto? Aqui, professor. Manda ver aí. A beleza é fundamental para a filosofia. Beleza. Muito bem. Isso mesmo, garotão. Então tá aí, galera. Olha só. Ah, tá zoado aqui. Tá certo, Gisele?
Vamos lá. Tudo que vocês leram aí se conclui da seguinte forma. Os gregos, eles associam a beleza como algo racional e não emocional. Por quê? Hoje, viu? Cadê a nossa poetisa? Se liga nessa aí. Hoje, é interessante que nós saibamos que associamos a beleza também à simpatia que temos pelo objeto analisado. Sim ou não? Então, assim, é muito razoável que quando uma moça ou um rapaz estão apaixonados, eles considerem os frutos daquele seu sentimento como sendo belos. Ou seja, o julgamento dessas pessoas está levando em conta o sentimento de apego que há naquele momento. Mas quando esse sentimento de apego se desloca, muitas vezes a pessoa que achava determinada pessoa ou determinado objeto bonito já não acha mais. E é o mesmo objeto e é a mesma pessoa, sem nenhuma mudança na aparência. Mas a gente julga o belo hoje muito por uma perspectiva emocional. Se eu gosto de lasanha, como disse mais cedo o Jonas, então eu acho a lasanha bonita. E se eu não gostasse de lasanha, a lasanha seria bonita? Já é outra história, né? Então tem muita gente assim, e não é errado fazer isso. Afinal de contas, nós somos seres humanos e os sentimentos são o que nos regulamentam, de certa forma, são as coisas que nos guiam. Entretanto, os gregos não faziam isso, eles levavam esse lance da beleza muito a sério, numa perspectiva da razão. Ou seja, existem padrões racionais para que eu encare algo como verdadeiramente belo. Beleza? E claro, é preciso compreender também que os gregos consideravam a beleza algo muito ligado ao bom senso, ao equilíbrio. Talvez tenhamos herdado isso dos gregos em alguma medida, tá bom? Porque o equilíbrio, pelo menos para mim, é sim sinônimo de beleza, uma coisa equilibrada. Aí a gente poderia colocar nessa balança pessoas coerentes, pessoas decentes, né? Pessoas que consigam harmonizar o que pensam com o que falam. Isso é muito belo. Então, galera, ninguém sai ainda, vai rolar a chamada. Vocês sabem que chamada aqui é via Google Forms. Ninguém sai agora. Por amor de Sócrates. Ninguém sai agora. Por gentileza. Então, galera, alguma dúvida? Quem tiver dúvida, manda ver aí agora, que eu quero saber. Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Qual das duas coisas aconteceu? Só um minutinho. Terceira série. 27. Terceiro 01. 01. 02. 03. 4. Deixa eu mandar o link agora. Link da chamada já está aí. Link da frequência de hoje. Vamos lá, todo mundo preenchendo. Ninguém sai antes disso.
Enquanto isso, uma musicazinha para alegrar a tarde de vocês. In my hour of need, I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Boa tarde, Letícia. Tchau, Até pessoal. terça-feira que vem. Tchau, tchau, Jonas. Nos vemos em breve. Sexta-feira pela manhã vai rolar o simulado, tá certo? O assunto é esse. Tchau, Edilane. Até a próxima. Tchau, André. Tchau, Elivânia. Fiquem todos com Deus Altíssimo. 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Tchau, tchau, gente.